Mateus capítulo 19, versos 13 e 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Eu queria que você acompanhasse atentamente a minha linha de raciocínio na manhã deste sábado. Por 33 anos, o nosso Senhor esteve encarnado, habitando entre nós. E destes 33 anos, um pouco mais de 3 anos, ele exerceu o ministério público. Dentro desse período, adotou uma agenda prioritária, que era revelar a si mesmo, revelar o Pai, viver os princípios elementares do Evangelho com a intensidade e a perfeição jamais vista e não sendo possível por nenhum ser humano. Então, quando Jesus decidiu fazer o que fez, ele escolheu agendas prioritárias, aquilo que era essencial para a salvação da humanidade. Quando lemos o capítulo 19 do Evangelho de Mateus e percebemos o seu contexto, você vai ver que Jesus está lidando com alguns temas muito sensíveis. É como se ele estivesse cercado por pessoas que precisavam de respostas para questões bastante complicadas. E no meio de uma discussão muito densa, muito profunda, Jesus teve o seu discurso interrompido por uma meia dúzia de mães, puxando suas crianças, suas crias pelo meio da rua, pelo meio da calçada, para que pudessem ser abençoadas por esse rabi, que havia causado tanto já nos últimos meses. A notícia havia se espalhado que ele estaria na região, e estas mães, parecendo sem se preocupar com o protocolo ali daquele ajuntamento, elas invadem aquela reunião, aquela conversa, aquele diálogo, trazendo seus filhos. Lógico, se eu fosse o diácono naquela manhã, eu também teria feito algo semelhante ao que os discípulos fizeram. Tipo assim, não dá para atrapalhar agora. Ele está falando um negócio muito importante, é complicado, as pessoas estão aqui e esperam, ou então agora não dá, vocês estão sendo inconvenientes. Não, eles estavam tentando manter um pouco a ordem ali. Mas, surpreendentemente, Jesus repreende o chefe dos diáconos naquela manhã, provavelmente Pedro. Se eu estivesse lá, eu quem sabe também faria ali, como alguém da equipe de Pedro. E Jesus diz assim: não, por favor, libera a passagem. E Jesus disse: dos tais é o reino dos céus. Ele para o que ele está fazendo, você deve lembrar, agenda prioritária, tempo apertado, ele para o que ele está fazendo, ele atende as crianças, ele bota a mão sobre elas, ele as abençoa, ele as despede. E neste gesto, aparentemente perdido dentro da narrativa bíblica do Evangelho de Mateus, nós percebemos que Jesus é o amigo daqueles que as pessoas não dão tanta bola. Criança não engrossa a estatística, criança não dá lucro. Criança, só uma ou outra aí famosa, mas criança não dá lucro. Quando uma criança chega, ela chega para dar prejuízo, certo? Criança não devolve dízimo, criança não dá oferta, criança não faz a coisa acontecer. Criança é dependente, criança precisa de ajuda, criança precisa de orientação, criança precisa ser corrigida, mas o nosso Senhor, amigo dos pecadores, amigo das pessoas, ele deixou claro que dentro da agenda da igreja, as crianças precisavam ter prioridade, e que nada é mais importante para a agenda da igreja do que encaixar, não o futuro da igreja, mas a própria igreja na figura dessas crianças, destes seres indefesos, dentro da rotina, dentro do orçamento, dentro da agenda da igreja. A gente precisa compreender isso. Quando ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, ele não estava se referindo apenas à reunião no final daquela tarde, ele estava se referindo às nossas tardes, ele estava se referindo aos nossos sábados, ele estava se referindo à nossa agenda e ao nosso planejamento. Deixai vir a mim as criancinhas. Às vezes eu me preocupo, porque as crianças, elas não têm aquele refinamento, elas não têm aquele decoro
que os mais adultos, né, acabaram adquirindo ao longo da sua jornada, da sua experiência. E todas as vezes que o decoro, que a sequência, que a estética, ela é interrompida pela participação das crianças, alguns de nós ficamos meio assim, contrariados. Muito cuidado. Você pode estar tentando fazer igual os discípulos fizeram ali, tentando barrar. E Jesus, para mim e para você, Ele está dizendo o seguinte: abre passagem. Eu continuo depois, agora eu quero dar atenção a elas. Isso inclui as nossas programações quando são interrompidas por uma investidura de aventureiros e desbravadores. Isso inclui quando elas participam do encerramento da nossa escola sabatina, ou quando elas mesmas assumem, às vezes, o púlpito aqui, sendo orientadas e dirigidas e conduzidas por seus professores. Muito cuidado, eles não são o futuro, mas eles são a própria igreja. Jesus deixou isso muito claro nesse episódio relatado aqui por Mateus. Mas Jesus, Ele não apenas manifestou nesse curto período de ministério público a atenção às crianças. Ele foi muito provocativo quando Ele deu atenção a quem não, aos olhos da elite religiosa, aqueles a quem não se merecia dar atenção. Vou pedir para você sair de Mateus, nós vamos voltar daqui a pouco, mas vamos até o Evangelho de Lucas no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, é conhecido por alguns teólogos, classificado como o Evangelho dentro do Evangelho. Aqui você vê relatado 3 parábolas, histórias de Deus em linguagem humana: ovelha perdida, moeda perdida, o filho perdido. Mas a introdução dessas 3 parábolas, ou as parábolas, foram respostas que Jesus deu a uma dupla acusação registrada nos 2 primeiros versos. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que absurdo Jesus dar atenção a pecadores, que absurdo Ele dar atenção aos marginalizados, que absurdo Ele sentar para comer com essa gentalha. Você não acha no mínimo irônico que Jesus foi acusado pela nata religiosa do primeiro século? Jesus foi acusado de fazer seu próprio trabalho. Você deve lembrar que ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido, os sãos não precisam de médico, não é? A gente acha ridículo algumas coisas, mas, meus irmãos, entre nós aqui, às vezes a gente não age meio semelhante a eles. Nós temos 2 grandes perigos atualmente. O primeiro é a gente achar que você pode levar a sua religião ao sabor de suas preferências. Faz do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir mais à vontade. Esse é um perigo, é uma tendência forte, viu? Mas não é de hoje, tá? Não é de hoje. Você vai nas primeiras folhas da Bíblia, você vê Caim lá querendo prestar o culto da forma dele, do jeito dele. Não é de hoje isso daí, né? Aí nós temos o outro extremo, que é o pessoal que vai na igreja, alinhado. Se você olhar o extrato de dízimo, o cara não falha, é no centavo que ele é fiel no dízimo, na oferta. Uma dieta impecável, abre a geladeira dele, você não vai ver nada lá, nada transgênico, nada animal, nada. Você abre a geladeira do cara, sabe? Pensa numa figura saudável. Mas às vezes, a pessoa impecável nas suas práticas e na sua estética religiosa, ela vem à igreja e quando ela se apresenta para cultuar a Deus, ela dá uma olhadinha para o lado. E dentro dela, ela diz assim: ô Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem eles, ó. Você sabe que Jesus falou um negócio desse, não foi? Não teve um cara que foi na igreja e disse assim: obrigado, porque eu não sou que nem ele. Já o outro, coitado, dá uma vida meio bagunçada mesmo. Mas esse batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Esse pecador que batia no peito, ele não estava orgulhoso da vida que ele levava. Ele não tinha, de maneira rebelde, olhado para Deus e dizer: deixa eu levar a vida do jeito que eu quero. Não.
Porque quando ele clama por misericórdia e ele diz que ele é um pecador, ele reconhece as suas falhas. Ele não está tentando impor a vida dele a Deus de goela abaixo. Só que você percebe que de um lado você vê algumas pessoas levando muito a sério a religião, mas se apropriando de um orgulho espiritual que não combina e muito pelo contrário, ele contraria os princípios do Evangelho. Jesus é acusado em Lucas capítulo 15 de sentar com os pecadores para comer com eles. Que absurdo! Tanta gente boa para Jesus tomar um café da tarde e ele senta justamente com essas pessoas. E o pessoal ficou muito chateado. Não é que o pessoal ficou chateado que os pecadores de alguma maneira se sentiam atraídos por Jesus, por seu amor, por seu afeto, por seu discurso de misericórdia, pela oferta de perdão. A bronca não era que as pessoas se sentiam atraídas a Jesus. A bronca deles é que Jesus respondia favoravelmente a essas pessoas. Essa era a bronca deles. Como assim aceitar o pecador? Como assim sentar para comer com eles? Dentro da cultura oriental, você tomar uma refeição com alguém indica que você estava favorável a essa pessoa, aberto a essa pessoa. Você não divide o prato e uma refeição com qualquer um. Você divide uma refeição com quem você quer o bem. Você divide o bocado com alguém que você deseja o bem. Quando Jesus senta para comer com os pecadores e os publicanos, esses homens ficaram muito chateados. Seus antepassados erraram, vivendo como os pagãos. E alguns, aprendendo a lição, acabaram para, se não correr o risco de mergulhar no paganismo de novo, eles se separaram das pessoas, de tal forma que perderam qualquer legitimidade missionária. Meu irmão, a quem eu estou falando hoje pela manhã? A quem? Estaria eu falando hoje pela manhã a alguém que não está levando a religião a sério? Estaria eu falando hoje pela manhã a alguém que, cansado da hipocrisia e do legalismo de outros, tem dado de ombros dizendo, deixa eu fazer a coisa do meu jeito? Ou será que eu estaria falando para alguém que, ao ver a apostasia, o desinteresse, a frieza, a letargia aumentando, acaba se sentindo melhor do que os outros, melhor do que os seus irmãos? Estou falando para quem hoje pela manhã? O Jesus, amigo dos pecadores, não tinha problema nenhum de tomar uma refeição com as pessoas. Jesus, ao sentar com as pessoas para comer com elas, ele não exigia nenhuma melhora da parte delas. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Isso é chocante para a mente de um legalista. Não há nenhuma melhora que deva ser feita para você sentar à mesa com Jesus. Nenhuma. Porque a melhora, a mudança, a transformação se dá justamente porque você está em comunhão com Ele. Um cego tinha o contato com Jesus e ia a ele como cego, o aleijado como aleijado, o leproso como leproso, a prostituta como prostituta, o ladrão como ladrão, o cobrador de impostos como cobrador de impostos. Não havia a possibilidade de mudança para você se entregar a Jesus, ou para você ter o contato com Ele, porque era o contato com Jesus que transformava o estado real das coisas. E de novo, nós estamos mergulhados numa situação em que as coisas parecem se confundir. Tem gente que acha que para ter o direito de estar com Jesus, precisa mudar de vida para poder estar com Ele. Isso não é possível, porque a transformação é justamente pelo contato com Ele. Você não pode fazer melhora para se entregar a Jesus. Outros, por outro lado, no outro extremo, acham que Jesus ama tanto eles, que permitiria que eles permanecessem do jeito que estão. Não. E aqui é um erro. Pode parecer um erro semântico, apenas uma questão de palavras, mas tudo na realidade são palavras e semântica. Você vai a Jesus do jeito que você está.
Mas é inadmissível que pelo contato com Ele você permaneça da forma como você chegou. Inadmissível. Porque a graça que atrai é a mesma que transforma. A graça que atrai o pecador ao contato com Jesus é a mesma que transforma. Você quer ver um desses que jantou com Jesus e que a vida dele não foi mais a mesma? Você está em Lucas, né? 15. Vira a página até o capítulo 19 do mesmo evangelho e observe uma das ocasiões em que Jesus vai comer na casa de alguém. Olha o que acontece, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, esse era um publicano, né? E para falar a verdade, ele era chefe dos publicanos, né? Ele era como uma espécie de diretor da Receita Federal ali naquela região da Galileia. Zaqueu, desce depressa, pois o quê? Que diz a Bíblia aí? Me convém ficar hoje em tua casa. Que conveniência é essa? Olha a expressão que Lucas usa. Jesus diz assim: ô Zaqueu, me convém hoje ficar em tua casa. Por que você acha que foi conveniente para Jesus ficar na casa de Zaqueu? Porque não tinha um Airbnb ali? Porque a hospedaria estava fechada? Porque ele não tinha onde ficar? Porque ninguém queria ele dentro de casa? Por que você acha que Jesus disse para Zaqueu que era conveniente para Jesus ficar na casa de Zaqueu? Porque, meu irmão e minha irmã, Deus vê conveniência em transformar a nossa vida. A conveniência não é para ele, a conveniência é para nós. E o que acontece? Jesus nem tinha colocado os pés dentro da casa de Zaqueu, ele mal tinha entrado na vida de Zaqueu. Quando Jesus dá o gesto de dizer: eu vou comer na tua casa hoje, eu vou ficar na tua casa hoje, a mesma turma de sempre, estava ali em volta. A turma do capítulo 15, ela se apresenta de novo no capítulo 19, e ela diz que era um absurdo Jesus ir para a casa de Zaqueu. E Jesus não tinha nem entrado na casa de Zaqueu, e Zaqueu falou: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar fim, e se daqui para frente eu falhar no meu acerto de contas, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso era o que a lei dizia, uma restituição quádrupla, a mesma lei que foi aplicada a Davi no pecado dele lá atrás, você deve lembrar. Jesus mal entrou na vida de Zaqueu, e as mudanças, elas começaram a acontecer. Para Jesus ir à casa de Zaqueu, Zaqueu não teve que fazer nenhuma promessa antes. Não foi Zaqueu que chamou de cima da árvore: Senhor, fica na minha casa. Se o senhor for lá, eu vou dar metade dos meus bens e vou, a partir de agora, devolver 4 vezes mais se eu lesar alguém. Não, você não vê esse tipo de coisa. Primeiro, Jesus entra na vida de Zaqueu. Primeiro, Jesus manifesta a graça a Zaqueu. Primeiro, ele demonstra o seu afeto a Zaqueu. E automaticamente, isso é automático. A mesma graça que atrai é a graça que transforma. Não me venha com essa balela de que você pode se acomodar no colo de Jesus e permanecer com a mesma vida que você tinha antes. Isso é uma mentira. Isso é graça barata, e isso vai levar as pessoas para o inferno. Elas acham que estão acomodadas no colo perdoador, afetuoso, amoroso de Jesus, mas se elas se negarem a mudar, a mesma mudança, o mesmo amor que atrai para você encontrar aconchego no peito de Jesus, essa mesma graça diz: filho, eu não posso permitir que você permaneça assim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a vida que Deus nos propõe é uma furada. A nossa lógica está completamente invertida. Às vezes a gente acha que Deus está privando a gente da felicidade. Nós ainda não compreendemos que uma vida de pecado, ela não tem vantagem alguma, nem mesmo aqui. Nem mesmo aqui, neste mundo contaminado pelo pecado, não há vantagem em viver uma vida fora dos caminhos de Deus. Não há vantagem. Enquanto a gente não adquirir essa aversão aquilo que ofende a Deus, nos faltará muito discernimento ainda para fazer as nossas escolhas. Fantástico, não é? Quando Jesus entra para jantar com Zaqueu e ficar na casa dele, as melhorias já estavam sendo implementadas. Há uma música no Brasil, ficou muito popular, e no seu refrão ela diz: entra na minha casa e entra na minha vida. Meu irmão, Jesus é o amigo dos pecadores. Jamais se negou para se assentar com eles. Ele deseja muito ter essa comunhão com você. Me permita outro exemplo. Volte ao Evangelho de Mateus, por favor. No capítulo 8.
Cada um desses exemplos poderia ser um sermão diferente, mas eu estou apenas fazendo aqui um apanhado geral. Nós vimos o trato de Jesus com as crianças, nós vimos o trato de Jesus com os estigmatizados, pecadores. Observe um outro estigma muito forte que havia se instalado na cultura e na percepção religiosa daquela época. Mateus 8, versos 2 e 3. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. De todos os doentes, a doença era vista como uma espécie de desagrado de Deus. E você não fique julgando muitas pessoas por pensar isso, não. Porque às vezes a gente faz igual. Às vezes a gente faz igual. A gente às vezes olha para os discípulos e diz: mas é um bando de mal esclarecido. Quando eles um dia perguntaram assim: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A gente olha e diz: que absurdo, nada a ver isso aí. Mas a gente não é meio assim também, não? Quando as coisas começam a dar errado na sua vida, você não acha aí que Deus dormiu no ponto? Quando uma coisa dá errado na sua vida, você às vezes não acha que Deus pesou a mão sobre você, ou não está dando bola para você, ou Jesus, ele está atendendo aos outros, o pedido dos outros, ele faz milagre na vida dos outros. Você não julga Deus muitas vezes pelo crivo dos teus problemas? Quer dizer, se as coisas estão indo bem, Deus, puxa vida, amoroso, gentil, perdoador, que livramento. Então quando as coisas dão mal, Deus deixa de ser tudo isso. Deus deixa de ser bondoso. Deus deixa de ser poderoso, Deus deixa de dar livramento. Nós precisamos aprender a lidar um pouquinho mais com as nossas dores, porque Deus, nessa confusão que é a vida, nesse drama que é a vida, Deus gostaria de ser glorificado através das nossas reações quando nós estamos sob sofrimento. Nós precisamos aprender a vir aqui no sábado pela manhã e não depositar apenas o nosso envelope de dízimo, mas colocar diante do altar a nossa dor, dizendo: eu ofereço a minha dor como uma oferta ao Senhor e peço forças para dar um bom testemunho diante do sofrimento. Fácil de falar, né? Mas não se espera outra coisa de nós. Quando Jesus é abordado por aquele leproso, um homem estigmatizado, um leproso era considerado como o pior dos pecadores. Era alguém que a graça de Deus, a misericórdia de Deus ainda era exercida um pouquinho, mas a lepra era considerada como o juízo, o dedo de Deus. Esse homem se sente atraído por Jesus de alguma maneira. Nenhum leproso havia sido curado ainda pelo mestre. Ele foi o primeiro. Isso se dá depois do Sermão da Montanha. Ele vai ao encontro de Jesus e aí causa aquele espanto todo mundo se afastando. Era proibido por lei fazer aquilo. E ele deposita toda a esperança dele na vontade de Jesus. Se o Senhor quiser, não é se o Senhor puder, não é se o Senhor tiver condições, não é se for possível. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aqui Jesus, o amigo dos pecadores, o amigo das crianças, o amigo dos rejeitados, ele também é o amigo dos doentes. Ele diz: eu quero. E ele não apenas disse eu quero, ele tocou no leproso, porque ele sabia que a deficiência não era física, mas também era emocional. Quando nos falta possibilidade de toque, isso nos adoece. Nós precisamos ser abraçados e abraçar. Então Jesus vai no âmago da questão, conhecendo o seu passado e a sua fragilidade. Jesus, o amigo dos pecadores, o amigo das crianças, o amigo dos doentes, o amigo dos rejeitados. Fantástico Jesus. Ele não desconsidera as obrigações religiosas, disse para ele ir para o templo, para oferecer a oferta, para reconhecer, para ter o testemunho do sacerdote. Mas o homem ficou feliz demais, saiu dali contando para todo mundo. Foi uma confusão danada, mas isso é história para outro dia. Pois bem, eu vou pedir para você ir no último texto dessa manhã. Penúltimo, mais um, antes do último. Aí mesmo em Mateus, volte a pouquinhas páginas, na primeira página do Novo Testamento, Mateus capítulo 1. Aqui você tem a genealogia de Jesus. No verso 1 nós lemos assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. No verso 17, você vê: de sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi são 14, de Davi ao exílio da Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo 14. Quando você vai olhar aí essa genealogia de Jesus, no início do Evangelho, tem muita gente quebrada nesses 18 versos que você vê aí. É muita gente quebrada. Começa com um mentiroso e um adúltero. Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Um mentiroso e um adúltero. Não é? Aí você vai ali, um monte de nome.
de gente, às vezes, que a gente nem sabe o que fez. E no meio dessa confusão toda, tem 4 mulheres, fora a mãe de Jesus, tem 4 mulheres, todas elas com um passado meio complicado. Ex-prostitutas, adúlteras, uma lá que é tataraneta de alguém que engravidou do próprio pai, fruto do incesto. É só gente quebrada que você tem aí na genealogia de Jesus. Mas o evangelho começa assim: Jesus, filho de um mentiroso e filho de um adúltero. E aí um monte de nome de gente com a vida toda torta. Sabe por quê? Porque Jesus não tem vergonha de se associar a pecadores. Mas sabe o que essas pessoas têm em comum? Abraão teve a oportunidade de, depois de corrigido e repreendido, ele teve a oportunidade de demonstrar que sua vida tinha sido transformada, e ele passa a ser o pai da fé. A fé que lhe faltou quando mentiu, sobrou quando ele quase sacrificou seu filho. Você tem Davi, um homem, um guerreiro, defendendo a honra de Jeová, governou a nação, mas vacilou, sofreu muito pelo vacilo que ele deu. Mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não porque tinha caído feio no pecado, mas porque ele havia aceitado a graça de tal forma que ele não lamentou pelas consequências do seu erro. O pavor de Davi era ter dele retirado o espírito e de não ter um coração não regenerado. Jesus não tem vergonha da gente. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Ele mistura as suas orações, débeis, fracas, repetidas, as tuas palavras tão destituídas de vigor. Ele mistura estas tuas orações, as minhas orações, com os méritos de sua justiça, e apresenta ao Pai imaculada, dizendo: atende, são os meus filhos. É o amor de Cristo manifestado a mim e a você, pecadores, que torna a nossa vida ainda suportável com alguma esperança, porque Ele é o nosso amigo, tanto nosso amigo como foi destes homens do passado. Eu e você precisamos continuar a nossa jornada de fé, entendendo que temos um amigo junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo. Ele nos ama, se identifica conosco de tal forma que num contexto de julgamento ele diz o que diz no último verso dessa manhã, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, olha como ele se manifesta, Mateus 25, verso 45, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ele se identifica com os pobres, ele se identifica com os nus, ele se identifica com os bandidos, porque você vê aí, quando ele diz, né, eu estive preso e não foste ver-me, até com bandido ele se identifica, qualquer alma vergada sob os efeitos do pecado, ele se identifica. Você recapitula comigo? Jesus é o amigo das crianças, Jesus é o amigo dos desprezados, Jesus é o amigo dos doentes, Jesus é amigo dos ricos, Jesus é amigo desses marginalizados, Jesus é o nosso amigo. Mas, meu irmão, permita que esse amigo não apenas encontre um lugar junto ao peito dele, permita que esse amigo transforme a sua vida. Permita que esse amigo transforme você à semelhança dele mesmo. Eu e você precisamos ser uma evidência do poder transformador desse evangelho. Não confunda esse amor permissivo, registrado aí nas músicas e na arte atual, como sendo o amor de Deus. Isso é uma falsificação barata do amor de Deus. O amor de Deus não apenas oferece ao pecador uma nova chance, mas para que essa chance seja exercida, ele convence o pecador dos seus erros e dá poder ao pecador para mudar de vida e de atitude. Esse é o Jesus a quem nós amamos e a quem nós servimos. Deve haver progresso na nossa vida, em quem nós somos, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.